Eu falei assim, eu falei assim. Quem não curtiu o vídeo, quer dar o bumbum pra mim. Quer dar o bumbum pra mim. O bumbum pra mim. O bumbum pra mim. E eu como mesmo, hein? Essa história não é um jogo justo sobre sobreviver. É um jogo para descobrir quais de vocês vão morrer. 3, 2, 1. Peraí! Capítulo 19. Sombras do luto eterno no castelo de Yakumi. O quarto principal era um poço de silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio antigo que parecia contar os segundos da decadência. Yakumi continuava deitado na cama, o corpo inerte como uma estátua abandonada, semanas se fundindo em um borrão de nada. Ele não comia, não bebia, não se mexia, apenas existia, preso em um limbo autoimposto. Seus olhos roxos fixavam o teto vazio, e em sua mente, o pensamento ecoava como um mantra quebrado. A partir de agora, declaro totalmente o meu fim. Sei que não dá mais. Já não existe energia em mim. Aqui dentro está escuro, não tem luz aqui. Me perdi na escuridão que se formou em mim. Tudo havia mudado no dia do enterro. Yakumi se lembrava vividamente. O céu cinzento chorando uma garoa fina, como lágrimas relutantes, sobre o cemitério improvisado nos jardins do castelo. Os corpos de Akai, Tsumefuka, V.J., Uzi, amigos, criações, aliados, jaziam em caixões simples de madeira escura, alinhados como sentinelas caídas. Arlecchino e Cynthia haviam organizado tudo em silêncio, seus rostos marcados por uma dor contida, mas Yakumi, ele não derramara uma lágrima. Não falara uma palavra durante a cerimônia. Apenas ficou lá, de pé como uma sombra entre as sombras, os punhos cerrados ao lado do corpo, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Por quê? Pensara ele ali, enquanto a terra era jogada sobre os caixões, o som abafado ecoando como um adeus final. Porque eu ainda estou aqui, quando eles se foram. A equipe dele havia causado um massacre na Valhalla, e agora o luto o consumia, uma culpa surda que não era só perda, mas o peso de falhas acumuladas, alianças quebradas, traições, o sangue que manchava suas mãos. Eu construí um império, para quê? Para ver tudo ruir assim. Ecoava em sua mente, um ciclo interminável de autopunição. Enquanto isso, no acampamento da Valhalla, agora uma ruína de tendas esfarrapadas e fogueiras fracas, cercadas por uma paliçada improvisada que mal segurava o vento frio, Jeff sentava-se em um tronco caído, encarando as cinzas de uma fogueira que mal se mantinha acesa. O sol poente tingia o horizonte de um vermelho sangrento, como se o céu estivesse ferido, refletindo o estado de sua alma. Ele estava curado fisicamente, graças à energia amaldiçoada reversa de Felipe, que havia costurado suas feridas com fios de escuridão pulsante, restaurando o braço perdido e as pernas fraturadas em um processo doloroso, mas eficaz. Cara, isso dói pra caralho, mas pelo menos você tá inteiro de novo, dissera Felipe na época, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Agora, o acampamento era um fantasma do que fora. Só Jeff, Felipe e Frieren restavam ali, os outros, perdidos para sempre. Luiz havia ido embora assim que acordara, dias após o massacre. Jeff se lembrava do momento. O amigo abrindo os olhos, processando a carnificina, os corpos de Nazuna, Mitsuri, os outros, e simplesmente se levantando em silêncio, o rosto uma máscara de dor congelada. Eu não aguento mais isso, murmurara Luiz antes de partir, a voz rouca como se as palavras o rasgassem por dentro. É perigoso demais.
Inimigos em todos os lados, entidades invadindo dimensões. Eles devem estar tramando 1000 planos enquanto a gente chora aqui. Eu vou embora, Jeff. Preciso encontrar meu caminho. Jeff não tentara impedir. Entendia o luto, a raiva, o medo. Vai em paz, cara. Se precisar, sabe onde me achar, responderá, apertando o ombro do amigo em um adeus silencioso. É muito perigoso ter um inimigo assim. Entidades que invadem dimensões, fazendo planos. Eu entendo ele, murmurou Jeff para si mesmo, a voz baixa e carregada de tristeza. Verônica. Verônica era um buraco no peito. Ela desaparecerá logo após o caos, sumindo como fumaça no vento. Jeff passara dias procurando por ela em Lugúnica, na capital, em vilas remotas, interrogando mercadores, bisbilhotando tabernas, mas nada. Ela deve estar viva, tem que estar, murmurava para si mesmo nas noites insones, o coração apertado como um punho. Mas no tempo atual, ele havia desistido. Não adianta mais. Se ela quiser voltar, vai achar o caminho. Mas, e se não? E se ela se foi para sempre, como os outros? O luto pesava como uma âncora, cada lembrança dela, os sorrisos provocantes, as asas douradas brilhando, cortando como uma lâmina. A equipe do Yakuni matou nossos amigos, e agora, onde ela está? Jeff olhou para Felipe, que afiava uma adaga ao lado da fogueira, o rosto marcado por olheiras profundas e uma expressão vazia. Sem sinal do Yakumi, né? Boatos dizem que ele tá de luto, trancado no castelo. Arlecchino e Cynthia, a assistente dele, guiando tudo. Pelo menos não veio nos atacar de novo, ainda. Felipe bufou, o som rouco ecoando na quietude. Luto? Ele causou isso tudo, Jeff. A equipe dele matou nossos amigos, mortos, e agora isso. Eu ainda vejo os corpos quando fecho os olhos. Se ele sair daquele buraco, eu mesmo acabo com ele. Sua voz tremia, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, os olhos escuros brilhando com lágrimas não derramadas. E luz, entendo ele ter ido. Eu mesmo pensei em sumir. Mas fico por você, cara. Somos o que sobrou. Frieren, sentada um pouco afastada com seu grimório aberto, ergueu os olhos cinzentos, a voz suave cortando o ar como uma brisa fria. O luto nos muda, mas não nos quebra de todo. Eu perdi companheiros antes, dói, mas a dor vira combustível. O que faremos agora? Esperar os inimigos nos caçarem como presas. Antes que Jeff pudesse responder, uma luz dourada irrompeu no ar à sua frente, coalescendo em uma carta flutuante, selada com um emblema que pulsava como uma estrela viva. O ar ao redor vibrou como uma energia antiga, fazendo as chamas da fogueira dançarem erraticamente, e um calafrio subiu pela espinha de Jeff. Ele estendeu a mão, pegando o pergaminho com cautela, o papel quente ao toque, como se carregasse o fogo de um sol distante. Rompeu o zelo, e as palavras se revelaram em letras flamejantes que pairavam ligeiramente acima da página. Aviso urgente. O oponente invasor é Indra e seus subordinados, entidades em um nível superior a algumas divindades no momento. Então, é melhor você e o Yakumi se juntarem para derrotá-los. Bem clichê, mas é o jeito. Isso ou vocês morrem de forma permanente. E relaxa, que o Yakumi também ganhou uma carta. Boa sorte. Assinatura. King of Kings. Jeff leu em voz alta, a voz ecoando no silêncio opressivo do acampamento, cada palavra caindo como uma pedra em um lago de luto. Felipe se inclinou para frente, os olhos arregalados, o bracelete pulsando com uma luz vermelha fraca. King of Kings. O mesmo que selou Yakumi. E agora quer que a gente se alie a ele. Depois de tudo que perdemos por causa dele. Nossos amigos, mortos, e agora isso. Eu não confio, Jeff. Pode ser uma armadilha. Frieren fechou o grimório com o estalo suave, os olhos cinzentos fixos na carta, como se pudesse decifrar segredos ocultos nas letras. Isso cheira a manipulação. Indra, o nome ecoa em tomos antigos como um deus da tempestade e da guerra, mas aqui parece algo pior, uma força que devora dimensões. E aliar-se a Yakumi? Após as mortes, as traições, pode ser uma armadilha, ou a única saída. Mas o luto nos enfraquece. Precisamos decidir com a cabeça fria.
Jeff amassou a carta em seu punho, o papel se dissolvendo em faíscas douradas que sumiram no ar como almas perdidas. Seu rosto contorceu em uma mistura de raiva e resignação profunda, o Kagumi latejando debilmente em suas costas, um lembrete de sua fúria contida e da perda que ainda sangrava. King of Kings, Gilgamesh. Eu acredito nele, sempre acreditei. Ele não mentiria sobre algo assim. Permanente, morte permanente. Depois de tudo que perdemos, Kuro, Nazuna, Mitsuri, os outros, eu ainda ouço os gritos, vejo os corpos. E agora isso. Se o King of Kings está falando sério, não temos escolha. Mas aliar com Yakumi? O cara que nos levou a isso tudo, cuja equipe matou nossos amigos. Vou precisar pensar, mas, se for para sobreviver e vingar os nossos, talvez eu engula o orgulho. Pelo menos por agora. Felipe balançou a cabeça, a voz baixa e carregada de dor. Eu fico com você, Jeff. Mas se isso der errado, se Yakumi trair de novo, eu não vou hesitar. Pelos que perdemos, eu acabo com ele. O acampamento caiu em um silêncio pesado, o fogo crepitando como um riso distante e cruel do destino, enquanto o luto pairava sobre eles como uma névoa intransponível. Jeff olhou para o céu estrelado, sentindo o peso da carta como uma corrente em seu pescoço, o coração apertado pela perda e pela incerteza. A trégua forçada estava prestes a começar, mas em sua alma, a vingança ainda queimava como uma chama eterna, fraca mas inextinguível.